As inovações em genética e biotecnologia é algo impressionantemente importante para o desenvolvimento de um país, de uma cidade, de uma nação. Isso está presente aqui onde eu estou hoje, conversando com uma pessoa ultra capacitada para fazer isso. Mais do que tudo, é um pesquisador, um professor doutor, professor Euclides. Professor, o que vem a ser as inovações que estão presentes na genética e na biotecnologia? Poxa, Kleber, muito obrigado pela apresentação. Para a gente é sempre um prazer enorme falar sobre o que a gente conhece, sobre o que a gente gosta e sobre o que sobre o que a gente dedica a vida para se fazer, na verdade. E a genética e a biotecnologia realmente têm tido um papel crescente na sociedade, tanto na área de saúde humana, que já é mais conhecida, na área de agronegócios, na área de criação de pequenos animais, de pets, e em algumas outras áreas que a gente nem poderia imaginar dessa importância. Através da análise do DNA, do RNA, etc., nós podemos descobrir coisas muitíssimo interessantes que a gente nem sequer imaginava. Existem pesquisadores aqui de São Carlos, inclusive da USP, trabalhando para saber se bactérias do teu pet são transmitidas para a família dos tutores do seu pet. Então, isso é uma coisa, não só as bactérias nocivas, né, mas todo tipo de bactéria. Então, são coisas que a gente jamais poderia imaginar 10 anos atrás, e hoje isso já está acontecendo na sociedade, já tem a sua importância. Na área da fotônica, o professor também trabalhou alguns conceitos. E para a gente entender um pouquinho como que ele conceitua, como que ele entende tudo isso, eu vou perguntar para ele como que ele é parceiro do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, junto com o professor Vanderlei Banhato. Como se deu essa parceria e as linhas de pesquisas que vocês desenvolvem em conjunto? Essa parceria começou na coorientação de um estudante chamado Kleber, um estudante da fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos, onde eu oriento lá na biotecnologia, e nós estávamos precisando de uma parceria para deixar o trabalho dele mais robusto. O professor Vanderlei conseguiu, através dessa parceria, realmente impulsionar esse projeto de uma maneira incrível. O Kleber, ele fez uma bolsa sanduíche de doutorado em Harvard, depois fez o pós-doc em Harvard, voltou para cá e hoje é professor lá da fisioterapia da UFSCar, e ele conhece muito sobre as interações entre a luz e a expressão gênica, que é algo extremamente interessante, que ultrapassa a física, ultrapassa a biotecnologia, mas que nos dá uma noção de como a natureza funciona, de como a luz pode estar relacionada com a expressão de genes específicos. Imaginem só onde trafega o professor Euclides. Ele pensa muito além, ele vai muito além. Na época da pandemia, em que o vírus assolava a nossa sociedade e colocava a nossa vida em jogo, ele também pensava. Não só pensava, como agia. Ele vai nos explicar muito bem o que ele fez para nortear os trabalhos, no caso... Peraí. Segura aí. Pode engasgar e não dá. No caso, parte do caso. Tá. No caso de controlar o vírus, ou pelo menos detectar a doença. Conta um pouquinho para a gente como que foi feito esse trabalho também tão importante para a sociedade. Olha, Kleber, isso foi algo que me deu muito orgulho, na verdade. Nós fomos o primeiro laboratório do país a fazer o teste da Covid através da saliva. Isso 3 meses depois do começo da pandemia. Então, isso proporcionou uma vantagem muito grande para a sociedade, porque você podia fazer o teste na sua casa, sem ter que sair de casa, sem ter que ir até o laboratório. Então, o motoboy ia até a sua residência, ele levava um cotonete, ou um tubo, na verdade, você depositava um pouquinho de saliva naquele tubo, o motoboy trazia esse tubo aqui para a empresa, e no outro dia você já tinha o resultado. Um resultado extremamente seguro. Isso proporcionou que nós trabalhássemos também com empresas, com escolas, e o melhor de tudo, para você ter uma ideia, no começo da pandemia,
o preço para a extração do ácido nucleico, do RNA, nesse caso, para a detecção do vírus, era por volta de R$30. Em 3 meses, nós baixamos esse custo aqui dentro para 8 centavos. Como a gente conseguiu fazer isso? Conseguimos fazer isso com uma equipe que tem um conhecimento profundo, um conhecimento sólido sobre as tecnologias envolvidas na análise de ácidos nucleicos. Então, a gente conseguiu fazer um teste mais rápido, mais eficiente e mais barato para toda a população. Com isso, a sociedade ganhou. Com isso, a detecção, saber se uma pessoa está com o vírus ou não, falando de uma maneira bastante popular, se tornou mais fácil, mais rápido, mais preciso e mais seguro. Mas o professor não para por aí. À medida que eu tentei um dia entender o que estava acontecendo comigo, com o meu coração, com a minha função renal e com todas as outras as resistências que eu poderia, ou baixas resistências que poderiam estar acontecendo comigo, no meu organismo, eu fui atrás dele. E ele me mostrou, Kleber, existe como? Com uma precisão incrível. É o que ele vai me explicar agora e é o que está aqui, ó. Se você quer saber um pouquinho da sua saúde cardiovascular, você quer saber um pouquinho mais sobre a sua função renal, ou você é um atleta e quer saber um pouquinho mais, ou não, uma pessoa que frequenta a academia e quer saber mais um pouquinho sobre a sua resistência atlética, imagine, tudo isso é possível. Bem rápido, num teste ultra seguro. Conta pra gente, professor. Olha, Kleber, isso é muito legal. A gente faz um mapeamento genético. Esse mapeamento ele pode ser um mapeamento completo, onde você analisa 790 mil marcadores do seu DNA, que estão relacionados com a sua nutrição, com o seu desempenho atlético, com sua saúde, etc. Existem outros marcadores, como esse que você mostrou, por exemplo, que está bastante relacionado com o desempenho atlético, função cardiovascular e renal. Então, para quem frequenta academia, por exemplo, é muito legal. Porque, às vezes, você fala, olha, eu quero ser uma pessoa que vou levantar muito peso. E você tem um marcador de DNA que mostra que, para você fazer aquilo, vai ser muito mais difícil do que se você tiver um outro marcador. Então, você faz um treinamento específico, você, se conhecendo, pode fazer um treinamento específico para aquele seu objetivo. Tem pessoas que têm mais aptidão a corridas curtas, a 100 metros. Tem outras pessoas que têm mais aptidão a fazer maratona de 10 quilômetros. E isso está escrito no nosso DNA e a gente consegue ler esses marcadores do DNA através de testes que nós fazemos aqui na DNA Consult. Imagine só, você que está pensando, será que eu posso ter um alto desempenho em determinada tarefa, ou determinado exercício, ou não? Ou você pode até ter certeza se a sua saúde está em jogo ou não. É muito importante, mas é muito rápido o teste. É tão simples que em poucos minutos já está coletado o seu DNA, está armazenado aqui e aí começa todo o processo. Ele vai explicar melhor como acontece tudo isso. Naquele momento em que eu conversei com o professor e eu queria saber um pouquinho se eu podia tomar determinados princípios ativos, fármacos, e teve alguns que você me disse, Kleber, esses não vão ser tão eficientes no tratamento. O seu DNA está dizendo isso, mas esse outro sim. Você consegue, inclusive, fazer isso, professor? Existe uma ciência chamada farmacogenética, que você lendo os marcadores do DNA, você sabe quais drogas você vai metabolizar mais rápido ou mais devagar, ou até algumas você não metaboliza. Então, é muito importante esse tipo de exame, inclusive para uso de quimioterápicos em câncer. Então, tem alguns quimioterápicos que, para mim, não vão fazer efeito, para você vão fazer efeito. E isso ainda é uma coisa pouco utilizada no país, apesar de ser conhecida há mais de 10 anos. Então, nos Estados Unidos, isso é obrigatório nas bulas dos medicamentos. No Brasil, algumas bulas já contêm essas indicações, tipo, é necessário a realização do teste de DNA antes da prescrição dessa droga. Porque tem gente que toma essa droga e não funciona. E essas drogas, logicamente, têm efeitos colaterais também, né? Imaginem só, você está tomando o remédio errado por uma determinada doença. Imaginando que você está tratando corretamente, você vai ficar sadio, voltar ao seu estado de saúde normal. E nada disso acontece. Aqui foi tão rápido o teste comigo que eu fiquei assim, pensando, puxa, por que eu não fiz isso antes?
Um cotonete foi colocado na minha boca. Mexeu, vários ângulos, várias partes da minha boca, retirou, armazenou e foi feito o teste. Uau, eu não imaginei. A hora que o memorial descritivo de tudo aquilo chegou nas minhas mãos, eu falei assim, puxa vida, professor, eu deveria ter feito isso antes. Talvez eu tivesse mais saúde, inclusive. Professor, a segurança de se fazer ações como essa e testes como esse já vem de muita pesquisa, muita inovação de longa data, né? Sem dúvida, sem dúvida. Já existem muitas diretrizes importantes que mostram a importância deste tipo de teste. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, recentemente indicou que as mulheres façam o teste de rastreio de HPV para saber se vai ter câncer de colo de útero, através de autocoleta. Porque hoje, por exemplo, como é que se faz? As pessoas que têm convênio médico não têm tanto problema. Mas quem não tem convênio médico tem que marcar no SUS para dali 6 meses, 1 ano, para fazer uma coleta, que hoje em dia ainda se faz muita citologia. O médico olha no microscópio se as células já estão alteradas, ou seja, o câncer já está se instalando. Só que quem é o responsável por esse câncer? Um vírus. Só esse vírus, chamado HPV. Então, a melhor maneira de você fazer um rastreio populacional é através da autocoleta, como a Organização Mundial da Saúde está indicando. Então, nós desenvolvemos aqui, para você ter uma ideia, o kit. A mulher recebe na casa dela esse kit, faz a autocoleta, coloca no correio, manda para a gente, do Brasil inteiro. A gente analisa esse material genético, detecta a presença ou não desse vírus perigoso. Existem alguns tipos de HPV que são altamente perigosos, e aí sim a gente avisa essa mulher, ou ao médico dela, ou ao sistema de saúde, olha, essa paciente possui esse vírus. Então, realmente, ela tem uma prioridade no encaminhamento médico. Ou, essa paciente não tem o vírus, ou seja, não precisa fazer esse ano, faz o ano que vem de novo, sem ter que consultar o ginecologista para fazer o rastreio. Então, esse tipo de pesquisa que você está citando é extremamente importante. Órgãos como a Organização Mundial da Saúde indica, e a gente realmente tenta colaborar com essas indicações, melhorando a qualidade de vida e a saúde da população da nossa cidade, do nosso país. Imaginem só, você pode sim, não precisa de prescrição médica, não precisa de encaminhamento médico. Você pode fazer, olha, eu vou monitorar minha saúde constantemente. Eu vou saber se eu possa vir a ter algum problema. Em tudo isso, aqui você consegue. É isso que é legal. E não tem problema nenhum você chegar até aqui, bater na porta e falar, olha, posso fazer? Quais os testes que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer? Você vai ser muito bem orientado, porque aqui tem uma equipe de pesquisadores que vão da área humana, chegando até no seu pet. Professor, é assim mesmo? Vocês têm uma equipe tão bem treinada e laboratórios tão específicos para chegar a esse ponto? Nós temos, sem dúvida nenhuma, nós temos 4 participantes aqui da equipe que têm doutorado, 2 delas em melhoramento animal, fizeram doutorado em grandes universidades aqui no país, e com isso nós conseguimos desenvolver uma metodologia para fazer mapeamento genético em PET, em cães e gatos. Então, além das doenças infectocontagiosas e algumas outras doenças genéticas, nós conseguimos analisar milhares de marcadores do DNA do teu pet para prevenir doenças. Então, a gente consegue, por exemplo, detectar uma doença comum em alguns animais, é a displasia de quadril. Será que esse meu filhote tem probabilidade de desenvolver displasia de quadril? A gente consegue te falar isso. Doenças nos olhos e vários tipos de doenças. Então, você já pode se prevenir e evitar um gasto de dinheiro excessivo de descobrir aquela doença quando ela já está instalada. Você pode prevenir. Além disso, dentro desse pacote, além das doenças e outras características, inclusive de comportamento, a gente tem a ancestralidade. Será que algumas pessoas gostam de ter animais de raça pura? Será que esse meu animal é de raça pura? Será que não é? Eu, por exemplo, tenho um cachorrinho que eu adotei, que é descendente de 20 raças diferentes. Então, mas tem outros que são de raça pura, que têm comportamentos específicos, não é? E aí tem algumas histórias muito interessantes em relação ao comportamento. Tem uma cliente que
já tinha um cachorrinho, e esse cachorrinho, quando nasceu o filhinho dela, o filhinho humano mesmo, o cachorrinho começava a morder o calcanhar da criança, a hora que a criança começou a andar. E ela não conseguia resolver esse problema. E aí nós fizemos o teste, vimos que existia uma concentração de DNA grande de Border Collie, que é um cão pastor, na raça desse cãozinho. E o Border Collie, ele tem essa característica de morder o calcanhar das ovelhas para poder direcionar as ovelhas, para poder pastorear. Então, o que ele estava fazendo era pastoreando o neném. E, com isso, foi mais fácil entender o comportamento e corrigir o comportamento do animal. Então, para você ver aonde chega a análise de DNA. Chega tão longe e é tão importante que a maior parte dos países desenvolvidos já leva o DNA como referência para vários tipos de ação e até programas específicos governamentais. São instituições de ensino e pesquisas, de inovações das mais diversificadas, que têm no DNA a referência certa para aquilo que eles precisam fazer. Mas no agro, que o Brasil é uma referência, o DNA também está presente. Mas de que forma? Por quê? Aí o professor entra explicando tudo. Isso daí é muito legal, porque realmente existe um vasto campo aí na parte de agronegócio, onde a gente pode colaborar e já está colaborando. Especificamente aqui na empresa, nós temos um grupo que está trabalhando com a detecção de pragas agrícolas, insetos e plantas resistentes a agrotóxicos. Então, isso é um problema grande. O Brasil, nos últimos 10 anos, praticamente quase dobrou a produção de trigo, algo muito importante. E como é que a gente conseguiu fazer isso? Através de tecnologia. Só que esse enorme trunfo que nós temos para a economia do Brasil, ele está ameaçado, porque existem espécies invasoras que são resistentes aos agrotóxicos. E quando uma espécie dessa ocupa o país, a gente tem que tomar muito cuidado e tem que detectar rapidamente. Será que na minha fazenda eu já tenho um inseto resistente aos agrotóxicos normalmente utilizados ali? Será que eu já tenho plantas que são resistentes a esses agrotóxicos? A gente consegue detectar isso através da análise do DNA. Isso é um dos projetos mais importantes na área de agro que nós temos aqui, e é tão importante assim porque realmente impacta a qualidade de vida de todos nós. Principalmente porque em determinado momento, você não precisa aplicar o agrotóxico, porque você não tem pragas. Quando você tem a praga, aí você tem que aplicar. Então, com isso, a gente consegue, inclusive, melhorar a qualidade do meio ambiente, diminuindo a aplicação dos agrotóxicos, aplicando esse